Eu posso falar que as consequências do segundo episódio de Loki foram próximas ao estalo do Thanos, mas eu também acredito, né, que tudo isso será revertido no colapso que a gente viu na linha do tempo sagrada lá no futuro do primeiro episódio da segunda temporada de Loki. Olá meus quesitos, Ismael Novaes falando aqui com você, e hoje eu vou falar sobre o segundo episódio de Loki, trazer algumas curiosidades sobre esse episódio, porque cara, a série de Loki não decepciona. Tudo se inicia em 1977, em Londres, na Inglaterra, que nesse cenário aqui, o Loki e o Mobius estão seguindo as pistas deixadas pelo caçador da TVA, conhecido como o X5, como a gente viu no primeiro episódio, porque ele deixou o último indício do seu TempPad, né, que é o dispositivo que ele usa, que todos os membros da TVA usam para viajar no tempo. E no caso ali, antes de ele desaparecer, o Mobius admite que ele é a última chance de eles encontrarem a Sylvie, porque provavelmente eles estão ali, os agentes que estão rebelados sabem o paradeiro da Sylvie, e o único cara aí que eles têm acesso é ao X5. O Loki e o Mobius vão à estreia do filme Zeniac, onde descobrimos que o protagonista, Brand Wolf, é o caçador X5 que a gente conheceu lá no primeiro episódio da segunda temporada de Loki. E nesse episódio, cara, tem uma referência a esse personagem, né, o Zeniac, que a gente viu ali no filme. Esse personagem, ele aparece nas histórias do Thor, onde o Dormammu envia um demônio à Terra no século XIX, possuiria o assassino Jack, né, no caso, Jack Stripador. E mais tarde, o mesmo demônio possuiria o ator ali, Brand Wolf, que no caso, ele estaria fazendo as filmagens do filme Zeniac, perto de uma instalação do Projeto Manhattan, e aí o ator Brand Wolf, ele sofreria um acidente, né? Explodiria ali uma bomba e ele conseguiria poderes. Só que no caso, o demônio que o Dormammu enviou, ele possuiria o personagem Brand Wolf, e aí, cara, ele se tornaria um grande vilão do próprio Thor. E nesse mesmo quadrinho, um personagem da própria TVA foi enviado ali para auxiliar o Thor a se livrar desse monstro, agora que ele estaria possuído pelo demônio que o Dormammu enviou, porque a situação poderia ficar uma coisa muito global. Então os agentes da TVA foram enviados para ajudar o Thor a se livrar desse cara. Mas eu acho que esse personagem Zeniac foi apresentado na segunda temporada ali, no segundo episódio de Loki, só para fazer uma referência mesmo aos quadrinhos, porque a gente viu que o personagem é o X5 no caso, e ele teve um arco muito bem fechado para resolver os problemas e desenvolver a história. Antes de eu continuar aqui, já sabe, né? Dá aquela fortalecida aqui no canal, se inscreve no canal e já aproveita para me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram, no TikTok, porque eu trago teorias todos os dias por lá, e aí com certeza você não pode ficar de fora dessa. O Loki e o Mobius conseguem interceptá-lo, né, embora ele tenha fugido, e é detido pela magia do Loki, porque ver o Loki usando magia novamente é algo satisfatório pra gente. E aí eles conseguem levar o X5 de volta pra TVA, né, pra fazer uma investigação a fim de encontrar o paradeiro da Sylvie. E eles também têm que descobrir pra que serve aquele TempPad totalmente modificado, né. Pra isso eles vão lá no Ouroboros, né, pra tentar explicar o que está acontecendo, mas só que como o Ouroboros está muito ocupado ali, né, tentando resolver todo o problema da linha do tempo sagrada, o Loki e o Mobius interrogam o agente X5, né, o Brad ali no caso ele tenta provocar o Loki, né, até mencionou a morte da mãe dele, que foi, eu acho que foi golpe baixo aí, e cara, eu acredito que toda essa cena aí é muito importante para mostrar o amadurecimento do Loki, né? Como ele tá maduro, e a gente já viu que ele meio que aprendeu com os erros do passado, né? Se a gente for ver ali a cena dele com a Romanoff, ela provocando ele abrindo a boca, porque ele falou que o Hulk era o segredo dele em Vingadores, os Vingadores. Então a gente vê que o Loki, ele amadurece muito nessa temporada, mas por outro lado, ele não larga as raízes dele, né? Que é justamente, eu sou um anti-herói. Ele deixa isso muito claro, que no caso ele tá ajudando a TVA
pelo um bem maior, por algo maior dentro dessa temporada aqui. Mas ainda assim, eu acho que o Loki faria coisas que não são heróicas, né? Essa parte aqui desse interrogatório deixa muito claro que o nosso Loki que a gente conheceu antes dos eventos da TVA ainda tá ali, mas ainda assim ele prevalece fazendo as coisas que são corretas, né? Que é tipo pelo bem da humanidade ou pelo bem do multiverso. Eu acho que é muito maior do que os próprios princípios dele. E uma coisa que eu não mencionei no vídeo passado sobre o Ouroboros é que o Obi é um personagem das histórias dos quadrinhos, porém é provável que ele tenha sido adaptado agora pra série e tem um papel muito maior, né? Porque ele tem muita semelhança com o Senhor Ouroboros, que aparece nos quadrinhos ali, que atuava como um juiz da TVA, mas aparentemente essa aqui que a gente tá vendo é uma nova versão. Porque conhecemos um personagem Mr. Ouroboros nos quadrinhos da She-Hulk, né? Quando a She-Hulk ela tá em um julgamento pra tentar salvar ali a vida do Gavião Arqueiro, que depois que a Wanda enlouqueceu, ela quase matou o Gavião. E aí, o que que acontece? Pra resumir aqui essa história toda. O Gavião Arqueiro foi salvo pela She-Hulk e o juiz Ouroboros, ele considerou que a She-Hulk e os atos que ela cometeu ali pra salvar a vida do Gavião Arqueiro não interferiram na linha sagrada do tempo, e aí sim ele concedeu a ela o benefício da dúvida, né? E uma curiosidade pra você é que o próprio Ouroboros e o Mobius, eles são baseados no Mark Grandwalt, que é um grande escritor do universo Marvel, né? Que ele é conhecido por manter a continuidade, a precisão ali em todas as histórias dos quadrinhos da Marvel. Aí depois dessa cena do interrogatório, a gente tem uma cena ali que é basicamente uma referência, né? Que eles estão na sala ali, na sala de arquivos, que tem uma estética meio vintage, né? Com prateleiras automatizadas, caracterizando o final ali do século XIX e o início do século XX, né? Que é particularmente o que a gente vê em Nova York. E é importante eu destacar para vocês que os restaurantes automatizados, que eram populares naquela época, né? Perderam a popularidade nos anos 70 com o surgimento das redes de fast food, que a gente viu no decorrer do episódio, como o McDonald's. E a gente também tem mais referências nessa conversa, né? Que é o Loki relembrando os momentos de conflito entre ele e o Thor, e o Odin também falou sobre o Tony Stark ali no momento dos Vingadores. Então você vê que os Vingadores são bem citados ali, principalmente nessa parte e na tensão que ele teve ali com o interrogatório que ele fez com o Agente 5. Aí nós temos aí que o Loki finalmente vai até o restaurante, a gente tem ali finalmente os dois se encontrando novamente, né, no McDonald's de 1982, onde eles encontraram a Sylvie trabalhando, e cara, a Sylvie no momento ali fica meio perturbada, uma vez que eles já tinham visões opostas antes da morte daquele que permanece, né, porque o Loki não concordava que ela queria matar ele, ela foi lá, matou, e por isso que eles se separaram. E enquanto a Sylvie e o Loki estão discutindo ali, a gente tem a cena ali do Mobius com o X5 discutindo, e cara, como o Mobius é brilhante, porque desde o começo que eles entraram naquela ramificação ali, ele tinha sacado que tinha alguma coisa de estranha, e aí ele foi e dito certo, né, ele descobriu que tinha algo a mais ali, porque a pressa do X5 tava claro que tinha alguma coisa errada. E nós temos a sequência louca, né, que é eles indo até aonde a General Dot estava com os capangas da TVA, e cara, bombardeando a linha do tempo. Essa é a palavra que eu tenho para dizer para vocês. Eles estavam bombardeando a linha do tempo, e um detalhe que eu acredito que você não tenha pegado é que eles não conseguiram bombardear todas as ramificações. Eles bombardearam grande parte dessas ramificações. Se você for parar para reparar, eles bombardearam bilhares de pessoas, milhões de pessoas, cara. Muito maior do que o estrago do Thanos. Eu acho que não é maior, mas chega bem próximo ali, porque o Thanos foi praticamente o universo. Não, então foi maior, porque se a gente for parar pra perceber, eles estão no multiverso ali, eles estão em outras ramificações muito maior do que o Thanos proporcionou em Ultimato. Cara, foi tipo um genocídio multiversal. E se você não notou, só foi possível eles descobrirem o paradeiro da Ravonna justamente por causa da limpa que fez nas ramificações, porque tinha muitas ramificações, eles estavam procurando a Ravonna, e depois que houve esse cessar aí de ramificações com
com o atentado da Dot, aí eles conseguiram encontrar o paradeiro da Ravonna. Não o paradeiro, mas uma menção a ela. Eles conseguiram encontrar um sinal da Ravonna no meio dessa bagunça toda. E aí nós chegamos ao final do episódio, né, com a Sylvie em cima do carro, em frente ao McDonald's, ouvindo a música Cosmic Blue, que é simplesmente uma menção a tudo que ela vai fazer, porque a canção aborda o quão complexo é o tempo e como uma mulher tenta fazer o certo, mesmo que tudo pareça errado. Tipo assim, a música já dá meio que um spoiler do que a Sylvie vai fazer no futuro, no próximo episódio. E eu particularmente acredito que no próximo episódio a gente vai ver o Loki indo atrás da Ravonna, e aí com ele indo atrás da Ravonna, ele vai dar de cara com a variante do Kang, né? Que no caso ele vai pensar que é aquele que permanece, mas não é. Mas eu acredito ainda assim que essa variante vai ajudar eles a resolver os problemas das ramificações, porque a gente viu que para abrir a porta lá do Ouroboros precisa de uma variante do Kang, né? Então isso vai ser muito interessante de ver, o Kang trabalhando com o Loki para resolver o problema das ramificações que foram podadas pela Dot ali. Aí eu fico por aqui, o que você achou, né, desse segundo episódio de Loki? Foi insano? Você esperava mais? E já deixa aí a sua fortalecida, se inscreve no canal caso você não seja inscrito aqui, me segue nas redes sociais e um abraço pra você que é meu quesito, que me acompanha aqui. Muito obrigado por você estar me acompanhando nessa jornada incrível de YouTube e eu te vejo aqui muito em breve, em um próximo vídeo falando sobre Loki ou sobre outro assunto aqui.